Então nós vamos o dia inteiro discutir a tríade 1. A tríade 1 é o pâncreas, as adrenais e a tireoide, que funcionam como se fosse um órgão só, uníssono. As doenças começam pela tríade 1. Quando um paciente entrar no seu consultório doente, você sabe que a doença começou nessa tríade. É a chamada tríade 1. E por onde você começa a tratá-lo? Pela tríade 1. Sempre é assim. Ele adoece pela tríade 1 e ele se recupera pela tríade 1. Então isso vai fazer uma diferença muito grande no seu consultório na segunda-feira. Mas a gente não chega lá de uma vez, tá? Você olha aí ó, a integração metabólica, você olha o processo todo, e nós chamamos de integração e restauração metabólica. Porque o que o paciente quer de você é que você restaure a saúde dele. Ele não quer que você trate dele cronicamente como doente. Ele quer voltar a ser saudável. E você vai fazer um processo de restauração metabólica nesse paciente. Nós temos duas abordagens na medicina. Eu chamo a abordagem da barreta e a abordagem da chave de fenda. A abordagem da marreta é o médico que não entende da fisiopatologia, não entende da causa e vai tratando sintomas. Vai dando o que eu chamo de marretada. E o médico que entende da fisiopatologia, que trabalha com a chave de fenda, vai lá e faz um ajuste. Porque se você tem alguma lesão na tríade 1, você tem que ir com a chave de fenda e consertar a tríade 1. Não adianta você ficar dando outras coisas, não adianta você ficar dando suplemento. Você tem que ir na causa do processo e resolvê-lo. Então nós vamos sair daqui hoje trabalhando com chave de fenda e não com marreta. Tá? Energia é a moeda da vida. Se você não está contando vantagem, se você consegue provar. Eu vou provar para vocês hoje, durante o dia inteiro, que a sua saúde depende do seu nível de energia. Eu estou começando essa manhã, eu tenho que ter energia aqui para falar até às 7 horas da noite. Eu tenho que ter voz para isso, eu tenho que ter energia para isso. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Se eu não tiver energia, conseguir ficar aqui o dia inteiro falando. Tá? Bom, então vamos começar. A gente tem que começar de algum lugar. Aqui está todo o metabolismo humano colocado numa página. Um desafio muito grande. Onde é que você está? Pelo menos para você se situar, aqui está o ciclo de Krebs, que nós já estudamos com você. Se não me engano, foi na primeira aula, foi no primeiro módulo que nós mostramos para você como é que é gerado ATP e recordamos a bioquímica necessária para isso. Então, pelo menos você sabe que isso aqui é o ciclo de Krebs. Claro que num dia só, nós não vamos entender tudo isso. Mas você vai ter uma noção muito bonita, que a maioria dos médicos não tem, sobre todo esse metabolismo. A senhora tem uma condição chamada boa saúde. E nós médicos não sabemos como lidar com isso. A senhora vai embora, o dia que a senhora ficar doente, a senhora volta. Aí eu sei tratar, porque eu sou médico da doença. Eu cuido de doentes. Eu não entendo nada de saúde. Aliás, na faculdade, eles só me davam aula de doença. Ninguém nunca me deu uma aula de saúde. Ninguém nunca me ensinou que para eu ter saúde, eu tenho que ter a tríade 1 integrada. O pâncreas, as adrenais e a tireoide funcionando como um órgão só. Esse é um dos meus netinhos. É o netinho mais novo. Ele devia ter aqui 1 ano e pouco. E ele está experimentando a chuva pela primeira vez. Minha esposa tirou a foto lá na nossa casa de praia. Ele experimentando, nunca tinha sentido chuva. E você vê o olhar dele, na alegria dele, ele ali experimentando coisa que ele não sabia o que era, nunca tinha visto. O olhar dele de que coisa gostosa é essa. Esse sentimento é que você vai ter aqui hoje na sala. É o sentimento da primeira vez. Que você vai entender o metabolismo humano do ponto de vista de consultório, provavelmente pela primeira vez. Aí faz agora fica fácil ser médico.
Eu não preciso ficar dando marretada. Eu vou trabalhar com chave de fenda. Isso é muito bonito. Hã? O mundo não tem um sistema de saúde, mas um modelo para cuidar de doenças. Nós trabalhamos aqui, o nosso foco é saúde. Nós também sabemos tratar de doença. Você, quando termina aqui os 18 meses, você vai ser um médico que cuida da saúde, mas você também vai resolver problemas patológicos que outros colegas não resolvem. Mas o nosso foco é saúde e não doença. Os últimos 50 mil anos, o nosso genoma não mudou. Olha só que coisa impressionante. Nos últimos 50 mil anos, não houve mudança genômica. Mas se você comparar a sua alimentação hoje, do indivíduo há 50 mil anos atrás, tem nada a ver. A alimentação mudou, o meio ambiente mudou, o genoma permaneceu o mesmo. Com isso, o que acontece? Com isso você paga um preço. Porque o genoma que nós temos não está preparado para esse estilo de vida que nós vivemos. E por isso que nós temos doença, como estão tendo hoje. Nunca tivemos tanta doença per capita no mundo como estamos tendo hoje. Todas as doenças estão aumentando. É muito difícil ensinar um elefante a dançar. Principalmente numa medicina pós-genoma, depois do genoma. Nós temos a medicina antes do genoma, que é a medicina AG, e nós temos a medicina depois do genoma, que é a medicina DG. Em 2003, foi publicado o Genoma Humano, um projeto que começou em 1990, programado para 25 anos, 3 bilhões de dólares custou, e, para surpresa nossa, eles conseguiram resolver na metade do tempo. E quando eles publicaram o Genoma Humano, foi descoberto que nós temos apenas 23 mil genes funcionais. O arroz que você vai comer hoje, no almoço, chega a ter 52 mil genes. E nós temos 23 mil genes. Qual a conclusão que você chega? Quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. Isso mudou tudo. Ninguém é refém da sua hereditariedade. Então nós vamos mostrar que se tem jeito, sim. Em qualquer situação tem jeito. É só você saber trabalhar com expressão gênica. Você conhece aquela parábola dos 6 cegos que vão ver um elefante? Como eles não veem, eles vão apalpar o elefante. Um apalpa no rabo e acha que é igual uma corda. O outro apalpa o tronco e acha como se fosse uma parede. O outro apalpa a pata, acha como se fosse uma árvore. Cada um tem uma impressão diferente do elefante. A medicina ficou assim. O coração ficou para o cardiologista, o pulmão ficou para o pneumologista, o estômago ficou para o gastro, pobre do proctologista, né? Cada um ficou com um pedaço. O ser humano foi loteado. Houve um loteamento. O metabolismo faz do organismo um sistema único. O modo que eu tenho para ensinar o médico a pensar sistemicamente e não localizado em especialidade, que não resolve nada, o problema vai passando de um para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, é focar o metabolismo. Então eu quero que você valorize isso, porque através do metabolismo você vai aprender a pensar sistemicamente na medicina. Certo? Claro que existe um aspecto que eu não vou discutir aqui. Vocês que me conhecem melhor sabem que nós fazemos muito bem no Sintonia. Esse é um outro aspecto, é a psiconeuroendocrinologia, que ainda não é cadeira em nenhuma das faculdades médicas no Brasil, já é uma cadeira, uma disciplina em muitas faculdades, na maioria das faculdades americanas, que é a relação entre o psiconeurológico, o endocrinológico e o imunológico. Você sabe que o imunológico, o endocrinológico e o neurológico formam uma coisa chamada NEI System. O que é o NEI System? É o neurológico,
o endocrinológico e o imunológico, trabalhando junto. Isso tem um nome hoje, em inglês, chama NEI System. Então, como é que está o NEI System dessa pessoa? Como é que está a integração entre a parte neurológica, a parte endocrinológica e a parte imunológica? A interação médico-paciente positiva é, sem dúvida, um dos melhores ingredientes na cura da enfermidade. Alguns dizem que chega a ser maior que 50%. É o seu carisma médico. É a sua habilidade de estimular a confiança do paciente em você. E o que você falar ajuda. Então isso é muito importante. Só não é assunto de hoje. Nós não vamos conversar isso aqui hoje. Um metabolismo saudável promete um futuro saudável. Se eu estou com a minha tríade 1 funcionando perfeitamente bem, eu entro nessa sala, tem uma pessoa gripada, eu não vou sair daqui com gripe. Porque o meu sistema imune vai estar integrado para combater esse vírus. Agora, se eu estiver devendo na tríade 1, provavelmente eu vou chegar em casa com a gripe. Principalmente se eu estiver em contato com disruptores. Existem disruptores metabólicos, existem disruptores imunológicos e existem disruptores endócrinos. O que são disruptores? São estruturas químicas que mimetizam ou os hormônios, ou os neurotransmissores, ou as citocinas, e entram em receptores que não lhe pertencem, que não fazem nada, não têm ação fisiológica, mas ocupa espaço. E quando aquele hormônio chega lá, por exemplo, não tem lugar para ele, porque o receptor está ocupado com um disruptor. Quando você faz uma queimada do bagaço da cana-de-açúcar, numa cidadezinha pequena no interior de São Paulo, e tem aquela nuvem preta em cima da cidade. Aquilo ali é uma queima, uma formação de dioxina. Dioxina é um disruptor endócrino, que vai lá nos receptores endócrinos e acomodam lá sem nenhum efeito. A medicina funcional que nós discutimos, ela tem uma abordagem sistêmica. Você tem uma vista panorâmica, você já deve ter tirado uma radiografia panorâmica dos dentes. O que é uma radiografia panorâmica? O dentista vê todos os dentes como um todo. É panorâmico. Teve uma visão panorâmica. Nós vamos ter primeiro uma visão sistêmica, panorâmica, e depois nós vamos entrar no detalhe. Então, nós temos o genoma funcional, que tem a ver com a nossa hereditariedade. A minha avó fumou, eu tenho predisposição à asma. É genético? Não, é hereditário. Nem tudo que é hereditário é genético. Você pode herdar uma coisa pelo epigenoma. A minha avó fumava e eu tenho predisposição à asma. Mudou o DNA? Não. Mudou a aplicação das histonas. São aquelas proteínas que ficam em volta do DNA. O meio ambiente que eu vivo, em que eu estou submetido, se eu moro na Avenida Paulista, eu estou bombardeado o tempo todo com aquela radiação eletromagnética que tem lá das antenas. O lugar que mais tem gente doente em São Paulo é na Avenida Paulista. Se você mora lá ou trabalha lá, você paga um preço absurdo por fazer isso. Tá? E o estilo de vida que você vive. Que hora que você dorme, o que você come, etc. e tal. E isso tudo vai determinar se você vai estar prevenindo, vai determinar o nosso diagnóstico e vai ajudar no tratamento das doenças. Então, toxinas, alérgenos, infecções, nutrição e estresse são os principais fatores que interferem nisso aí. E nós vamos desenvolver o aspecto da síndrome. Por exemplo, hipertensão e síndrome hipertensiva. Quando você fala hipertensão, o médico só vê a pressão alta. E ele quer baixar essa pressão. Quando eu converso em síndrome hipertensiva, eu falo assim, mas esse paciente tem hipotiroidismo. Ele tem aumento de mucina. Ele aumenta a resistência periférica. A pressão tem que subir para o sangue chegar na periferia. Se eu trato essa hipertensão, eu vou prejudicar esse paciente. Porque ela subiu por um mecanismo de defesa, tentando chegar na periferia, nos capilares.
Doutor, esse que eu tenho um paciente com hipotiroidismo, hipertenso, pela formação de mucina, e eu trato a hipertensão, o paciente piora clinicamente. Porque agora ele vai começar a se sentir mal, porque aquela pressão estava lá para fazer o sangue chegar na periferia. O que eu tenho que fazer é tratar o hipotiroidismo, e não tratar a hipertensão. Então, quando eu começo a estudar as síndromes, a coisa muda. E eu também tenho que levar em consideração o que o paciente está ingerindo. Eu tenho aqui os 10 mais, os alimentos que mais causam problema. O primeiro deles é o glúten, nós vamos ter uma manhã inteira, um dia, um módulo sobre glúten. O pão que Jesus comia não é o pão que você come, espero que você não coma mais. Tem uns 30 anos que eu não como pão. Não passo nem perto, porque eu sei que o preço que eu vou pagar é muito alto, porque nos últimos 30 anos, a concentração de glúten no trigo aumentou 400%. Toda vez que tenta aumentar a produtividade do trigo, o aumento é feito via aumento de glúten, e o nosso organismo não tem habilidade. A DPP4, que é uma enzima que nós temos no trato digestório, é feita para digerir glúten. É aquela mesma enzima que é inibida pelo Januvia, que é o que se trata na diabetes. Você inibe o DPP4, você inibe a destruição do GLP-1 pela destruição pela inibição do DPP4 para o paciente diabético, e você não sabe o preço que você está pagando, porque agora esse paciente fica hipersensível ao glúten e ao leite. Leites e derivados, nós também vamos ter uma aula de 2, 3 horas só sobre leite e derivados. O amendoim, que infelizmente o amendoim brasileiro está comprometido, está contaminado com aflatoxina, inclusive não pode, o Brasil não consegue exportar amendoim, porque nenhum país aceita o amendoim brasileiro, porque está rico em fungo, contaminado com fungo que gera uma toxina chamada aflatoxina, que causa câncer hepático, sem contar que o amendoim tem uma capacidade alérgena muito grande. O milho, que hoje é transgênico, e que de onde se tira o High Fructose Corn Syrup, o xarope de milho com concentração alta de frutose, que é um dos grandes problemas da humanidade. Desde que foi lançado no mercado, a obesidade aumentou no mundo, e vem aumentando graças a isso. E como o High Fructose Corn Syrup, o xarope de milho com alta concentração de frutose, é muito barato, menos da metade do preço do açúcar. Então, o que eles fazem? Eles pegam um pão, fazem um pão doce com isso, põe sal e vende na padaria como salgado. De 32 pães salgados americanos analisados, 31 eram pão doce, salgado com sal para enganar o paladar do consumidor. Os frutos do mar, muita gente tem alergia a eles. O açúcar, não preciso nem conversar com você aqui, quando nós falamos do açúcar, o açúcar de mesa, a sacarose, ela quando é digerida, ela se quebra em glicose e frutose, a mesma frutose que vem do High Fructose Corn Syrup, que é um veneno. Frutose é um veneno. Quando Deus fez o veneno chamado frutose, ele fez o antídoto, que se chama fibra. Você chupar uma laranja é uma coisa, você beber suco de laranja é outra história. O suco de laranja causa síndrome metabólica, aumenta o ácido úrico, causa hipertensão, por causa da quantidade de frutose que está lá, sem o antídoto, que é a fibra. A soja, que não é um alimento saudável, a soja fermentada é um alimento saudável. Os orientais fazem uso de soja fermentada. Não existe leite de soja no Japão, isso não existe. É só aqui nos ocidentais. Quando a soja é fermentada, muda as propriedades. Mas quando a soja não é fermentada, eu te dou 14 razões para você não colocar soja na boca. Uma delas é que ela é rica, muito rica em manganês. O excesso de manganês vai para o cérebro, diminui o seu QI. A outra é que ela tem ácidos fitatos, que quelam
minerais e vitaminas no seu estômago e levam para as fezes. A outra, existem substâncias na soja que são semelhantes ao hormônio feminino, principalmente a digeína, e são substâncias que, quando entram no receptor do hormônio, funcionam como hormônio feminino. Se você dá leite de soja todo dia para o seu filho, ele vai ter a síndrome do pênis pequeno, o pênis dele não vai crescer. Se você der leite de soja todo dia para sua filha, com 9 anos de idade, ela tem menarca, e tem mama, e tem pelo na região pubiana, por causa da soja. A laranja, nós já conversamos sobre isso, tem que ser, se for o suco de laranja, é um problema sério, e é impressionante, porque as nutricionistas recomendam dietas para emagrecer, onde você toma suco de laranja fresco, sem açúcar de manhã. Suco de laranja fresco, sem açúcar de manhã, engorda, causa síndrome metabólica. A carne depende da origem dela, depende do tipo sanguíneo da pessoa, e se ela tem hipersensibilidade ou não, por isso tem que se fazer um teste. E o ovo, como você sabe que eu defendo o ovo muito, mas existem pessoas que têm alergia, principalmente à clara do ovo, principalmente à clara. Existe alergia ao ovo como um todo, existe alergia só à clara, que é mais comum, existe alergia só à gema, que é muito raro. Então, aquele paciente que der alergia ao ovo, você tem que ir um pouquinho mais e perguntar se é alergia à clara ou alergia à gema, porque o que interessa no ovo meu é a gema. A clara é quase enfeite. Bom, vocês já escutaram essa conversa minha, eu vou repetir ela durante os 18 meses, que é a teoria do ponto fraco. Uma corrente arrebenta onde? No seu ponto mais fraco. Se eu puxar essa corrente aqui, ela vai arrebentar aqui, ó. Isso se aplica também ao seu consultório, à sua empresa, a você ganhar dinheiro. Todas as vezes que você investir dinheiro, que não seja no ponto mais fraco, é um desperdício. Os nossos órgãos não têm a mesma idade. Você pode ter um coração de 40, um fígado de 60. Se você é alcoólatra e tem cirrose hepática. O ponto mais fraco, no seu caso, ficou sendo o fígado. Você é tão jovem quanto mais velho dos seus órgãos. Vou falar de novo. Você é tão jovem quanto o mais velho dos seus órgãos. Então, onde está o seu ponto fraco? Onde pega? É ali que o médico tem que focar. Porque senão eu vou morrer com um coração bom e um fígado doente, ou vice-versa. Então, eu procurar os pontos fracos. Onde está? Onde estão? Tem família que é no coração, tem família que é no fígado, tem família que é no cérebro. Seu pai morreu de quê? Sua mãe morreu de quê? O que pega na sua família? Na minha família nunca teve câncer. Então você não precisa ficar focando em câncer, porque provavelmente o caso vai continuar. Essa pessoa também não vai ter câncer. E os cromossomas, eles têm na sua extremidade os telômeros, que nós já discutimos com você aqui, e o teste genético gratuito é você fazer um cuidadoso histórico médico familiar. No seu consultório você pode ter uma ideia do que esse paciente está trazendo de hereditariedade. E você pode entrar no site na internet, www.23andme.com, lá vai te mostrar, você pode fazer hoje um exame completo por $800. Mesmo morando no Brasil. Tá aí o site, ó. Bom, eu já trouxe essa visão para vocês uma vez, essa visão ela é minha, eu criei esse modelo, é uma outra visão fisiopatológica, onde o paciente chega no seu consultório e você questiona 4 pilares. O primeiro pilar chama submetilação, por isso que eu chamo de SOGE. Submetilação é uma das coisas mais importantes que tem, que o médico não se dá conta, que o paciente não está metilando direito. O jeito de você silenciar genes patógenos é metilando a citosina.
Citosina metilada, o gene dorme, fica quietinho, ele não se manifesta. E os genes patogênicos, se eles forem metilados, eles não se manifestam. Então, quando você está submetilado, você tem propensão a uma série de coisas. Como é que eu sei se o meu paciente está submetilado? Eu meço a homocisteína dele. A homocisteína de uma pessoa bem metilada tem que estar abaixo de 9. Algumas escolas estão exigindo abaixo de 7. 7, 8, 9, não mais que 9. Se a homocisteína estiver acima de 9, isso me diz várias coisas. Me diz que esse paciente está submetilado, me diz que esse paciente tem propensão ao câncer. Por que ele tem propensão ao câncer? Porque o oncogênese, o gene do câncer agora pode se manifestar, se ele tiver. E me diz que esse paciente tem propensão à morte súbita, a taquicardia ventricular e a tromboembolismo cerebral. Então você imagina pessoas aí que entram no seu consultório com homocisteína de 18. E o médico nem pede. A maioria nem pede. Porque na época da faculdade você não tinha o ciclo da metila ou do metil, porque não existia ainda widespread, espalhado não se conhecia muita coisa. A segunda coisa é a oxidação, que o melhor jeito de você medir no seu consultório é pela gama-GT. A gama-GT não é uma enzima só hepática. A gama-GT tem que estar abaixo de 16, não é abaixo de 40, como tem a referência laboratorial. Ela tem que estar abaixo de 16. Se ela estiver abaixo de 16, esse paciente não tem nenhum estresse oxidativo, ele tem radical livre. Não existe vida sem radical livre. Então ele tem radical livre. Mas o que interessa não é ter radical livre, é o excesso de radical livre que vai causar o estresse oxidativo que é determinado no seu consultório pela gama-GT. Nós temos a glicação, que é todas as vezes que uma proteína se junta com glicose, com açúcares em geral, não é só glicose, mas mais comumente para nós aqui, glicose. E temperatura. Você já viu a sua mãe ou empregada na sua casa, quando ela coloca, ferve o leite, ela joga açúcar no leite e ela faz um processo de caramelização para fazer o pudim. Quando juntou o leite, caseína, juntou o açúcar, glicose, e juntou calor, esse trio, você junta carboidrato, junta proteína e junta calor, você forma glicação. Nós já somos animais de sangue quente. A nossa temperatura já é 36,6. Ou seja, o calor nós já temos. Aí eu ingiro carboidrato demais. A minha hemoglobina está lá no sangue, ela tem 1.800 aminoácidos. A molécula de hemoglobina tem 1.800 aminoácidos. Ela dura 120 dias, carregando oxigênio. Aí eu vou e glico ela. Picou, glicou. Aí aquela hemoglobina glicada ou glicosilada, ela vai rodar 120 dias como se fosse um ferro velho. Ela não vai poder carregar oxigênio mais. Isso vai causar uma hipóxia cerebral. E essa hipóxia cerebral, o corporal, o tempo todo. Uma hipóxia geral, subclínica, mas vai causar. E essa hipóxia tecidual vai liberar um fator, que é o fator induzível de hipóxia, o FH, o HIF, e esse fator vai causar uma série de problemas na sua vida. Nós vamos estudar isso em outro contexto. E a proteína C reativa, ultrassensível, que mede o grau de inflamação que a pessoa tem. A inflamação crônica é tão prejudicial quanto a inflamação aguda é benéfica. Não trate inflamação aguda. Você deu uma topada, o seu pé inchou. Não vai no pronto-socorro e toma analgésico e anti-inflamatório. Porque eu preciso inflamar para poder curar. O Fritz Albert Popp, o grande biofísico alemão vivo ainda, ele diz o seguinte: doença crônica é falta de voltagem.
se eu não atinjo uma voltagem de menos 50 milivolts naquele dedão que eu acabei de dar uma tupicada ali no cimento, na coluna, isso não vai sarar. Por isso que vai chover agora, eu sei que vai chover porque meu dedão dói. Eu fico agora cronicamente com aquilo. Por outro lado, quando a inflamação é crônica, essa é a base, é o denominador comum de todas as doenças degenerativas. Qualquer doença degenerativa que você mencionar para mim, eu vou dizer para você que existe um componente inflamatório. Então, é um denominador comum de todas as doenças inflamatórias. E eu já conversei com vocês sobre isso, quero trazer isso de novo, que é o chamado TLR, Toll Light Receptors. Existem hoje, já acabaram de descobrir mais um, isso aqui está desatualizado, tem 13 Toll Light Receptors descobertos. O Toll Light Receptor, ele faz o seguinte, vamos entender como é que um Toll Light Receptor faz. O Toll Light Receptor, tá, é um receptor para, vamos supor, você tem uma bactéria, uma Escherichia coli, no seu intestino. Ela morre, o cadáver dela chama LPS, lipopólissacarídeo. Esse LPS, ele encaixa num Toll-like receptor. E esse Toll-like receptor ativa o NF-kappa-beta. Então, o LPS ativa o Toll-like receptor, o Toll-like receptor ativa o NF-kappa-beta, o NF-kappa-beta é um fator de transcrição que vai estimular a produção de citocinas inflamatórias. Pronto, desencadeou o problema. Se eu tenho uma desbiose, e eu tenho bactérias que estão morrendo no meu intestino, e estão estimulando principalmente o Toll-like receptor 4, aqui é o LPS, aqui, ó. Está vendo o Toll-like receptor 4, que está no intestino? Ao LPS que eu estou me referindo aqui, que é o cadáver da bactéria que morreu. Quando morre um Escherichia coli, o que sobra é um lipopolissacarídeo, que vai estimular o Toll-like receptor 4, que vai estimular o NF-kappa-beta e vai manter uma inflamação constante. Então é importante você pelo menos entender isso como médico, onde estão os problemas com os Toll-like receptors. Se você olha na parte médica, os sintomas estão aqui, ó, que não é o caso da medicina que nós praticamos aqui. Nós vamos aqui na base. Existem 20 mil nomes ou mais de doenças. Não se assuste com isso. Apesar de ter 20 mil nomes de doenças diferentes, quando você for olhar na base, o denominador comum é muito simples. Lá tem glicação, lá tem inflamação, lá tem oxidação, lá tem submetilação. Aí quando você trata isso aqui, qualquer doença que você tratar aplicando isso aqui, você vai melhorar. Interessa o nome da doença. Se você não tiver oxidação, se não tiver submetilação, se não tiver glicação, se não tiver inflamação, você não tem jeito de ficar doente. Doença não é para quem quer, não. É para quem pode. Tá? Muito bem. Então eu tenho o caos da doença e eu tenho a sinfonia da saúde. Nosso trabalho como médico é sair do caos da doença e vir para a sinfonia da saúde. Eu tenho que ver o aspecto mental, emocional e espiritual, que eu não vou discutir com você aqui. Mas eu quero discutir com você o processo de assimilação. Nós estamos assimilando coisa do meio ambiente. Como que nós assimilamos? Através da respiração e da digestão. Aquilo que nós comemos e aquilo que nós respiramos entra na gente. Esse é um processo de assimilação. Nós temos o processo de defesa e reparo. Eu estou defendendo de algo, de um agressor que está entrando no meu corpo, ou eu estou reparando, porque eu tenho 100 trilhões de células, você imagina a quantidade de células que morrem por dia, que tem que ser renovada, tem que fazer reparo. E isso depende do meu sistema imune e do meu grau de inflamação. Eu tenho a parte da energia, que é a função mitocondrial. Nós vamos passar uma manhã aqui discutindo só sobre mitocôndria. É o que gera energia, é a função mitocondrial. Nós temos a parte de desintoxicação. Não é desintoxicação, não. Isso é palavra para leigo. O médico tem que falar desintoxicação. É detoxification. D é em inglês. Quando traduz,
Tem que colocar um S. Não é detoxicação, não. Quem fala isso está falando errado. É destoxicação. É um processo de destoxicação. O ideal seria, não é detox, é destox. Mas já está padronizado. Quando você fala detox, você fala detox. Mas quando você fala destoxicação, você tem que usar um S. Senão você está errando. Tem o processo do transporte, que é feito pelo cardiovascular e pelo linfático. Tem o processo neuroimunoendócrino, que é a parte da comunicação, que é o NEI System, que é o neuroendócrino imune, NEI System, que eu escrevi aqui, ó, chama NEI System, que é a parte da comunicação entre uma célula e outra. Tem a parte estrutural, que é a membrana, o músculo, osso. E hoje nós só vamos estudar uma parte disso aqui, ó. O nosso foco vai ser aqui, ó. Nós vamos estudar uma tríade que está aqui, ó. Só isso. Muito pequeno em toda a medicina, mas muito crucial. A fisiologia, você vê o seguinte, como é que isso aqui é a complexidade fisiológica da mulher, isso aqui é a complexidade fisiológica do homem. O homem tem um botão liga, desliga, acabou. A mulher, a complexidade na fisiologia também é assim. Você lembra que eu mostrei para vocês que um homem, quando está interagindo com o outro, ele é assim, uma mulher, quando está interagindo com o outro, é assim. As suas pacientes dão mais trabalho que seus pacientes. Tá bom? É difícil entender mulher. É tão difícil que uma obra imperdível foi apresentada 7 regras. Como entender as mulheres? Fizeram agora uma obra com 7 regras. Acaba de ser lançado o volume da primeira regra. Aí a primeira regra. Existe, tá? Mulher não foi feita para ser entendida, foi feita para ser amada. Não tenta entendê-las. Tá bom? Essa é a primeira regra. Bom, eu já trouxe para você o conceito de AGM. A são os antecedentes, G é o gatilho e M são os mediadores. Quando você faz a anamnese do seu paciente, eu criei uma analogia para você ficar mais fácil, que é a do revólver. Então eu quero dar um tiro, eu tenho que ter um revólver. Esse revólver, essa é a minha predisposição genética, é o que eu trago comigo, é o meu genoma funcional. O gatilho pode ser aquela infecção que eu peguei visitando o México, pode ser aquele carro que capotou, pode ser aquele divórcio, pode ser a morte de meu filho. Aconteceu alguma coisa que desencadeou o processo. Doutor, eu estava bem até que eu peguei uma infecção. Eu peguei uma gripe e nunca mais me recuperei. Esse pode ter pego um citomegalovírus, sei lá. E os mediadores, que aí vem o Toll-like receptor, o NF-kappa-beta, a interleucina 6, que vão manter isso constante. Para dar o tiro, eu preciso do revólver, eu preciso do gatilho, eu preciso da bala. O mediador é a bala. Eu tenho que ter algum componente químico para manter esse status. Isso aqui é fundamental você entender. Se há de convir, qualquer coisinha que eu fizer, esse sapinho vai sair daí. Porque é muito vulnerável a situação que ele está. Está sendo seguro por quase nada. O paciente, quando não tem reserva metabólica, ele está igual esse sapinho aqui, qualquer coisa adoece ele. Quando você aumenta a reserva metabólica do paciente, ele começa a ficar resistente ao meio ambiente. Então ele chega no seu consultório assim, ó, com uma reserva metabólica muito baixa, qualquer coisa, um sopro mais forte aqui, tira esse sapinho daqui, e você vai fortalecer esse processo. Você vai criar uma reserva metabólica no paciente. Muitos pacientes são capazes de determinar um evento estressante que desencadeou seus problemas de saúde e mudou para sempre as suas vidas. Doutor, aconteceu comigo o seguinte, ó, eu estava muito bem, aí um dia eu rolei da escada. Nunca mais eu voltei ao que era. Você vai ver, houve uma lesão na sala túrcica. E esse paciente desenvolveu um panipo, pituitarismo. O meu filho, doutor, era um excelente aluno na escola.
Ele foi na Disney World, em Orlando, nas férias. Ele voltou, as professoras começaram a reclamar que ele não era o mesmo aluno. Ele foi lá naqueles coisas loucas que tem lá, de montanha-russa, e lesou a célula túrcica. Só que ninguém fala, ninguém comenta, ninguém discute. Você deve estar escutando isso pela primeira vez. Aí ele fez uma lesão da célula túrcica, não diagnosticada. Aí ele piora na escola. Você vai medir os hormônios dele, está tudo baixo. Ele desenvolveu um panhipopituitarismo. Eu estava muito bem, aí eu capotei com o carro. Fiquei 10 segundos inconsciente. Não sou a mesma pessoa. Lesão da célula túrcica. Você pode ver que você vai fazer a saliva, todos os hormônios estão baixos. Todos, sem exceção. Então, quando é que esse camelo vai cair, não vai aguentar? Às vezes, mais um... Sabe aquele copo d'água cheio? Mais uma gotinha faz o copo entornar? Pois é, se eu tenho uma reserva metabólica pobre, uma chuva que eu pegar, um estresse que eu tiver num trânsito em São Paulo, me adoece. Agora, se eu tiver uma reserva metabólica alta, isso não vai acontecer. Outra coisa importante que você tem que focar, os chineses dizem assim, toda doença começa e termina no intestino. Toda doença começa e termina no intestino. Lá no intestino, aqui estão as vilosidades, aqui estão os enterócitos. Entre um enterócito e outro, existe uma coisa chamada junção estreita. Tight junction, em inglês. A junção estreita, quando é lesada, ela abre isso aqui e permite entrar coisa que não devia aqui. Uma proteína não digerida. Se a tight junction, se a junção estreita não estiver funcionando, ela entra. Quando ela cai no seu sangue, ela é interpretada como se fosse um corpo estranho. Cria-se um anticorpo contra aquela proteína que entrou aqui pela junção estreita. Por azar seu, aquela proteína tem uma cadeia de aminoácidos igual a que você tem na tireoide. Quando eu crio um anticorpo contra aquela proteína, eu estou criando um anticorpo contra a sua tireoide. Isso tem um nome em medicina. Isso se chama mimetismo molecular, também chamado de homologia estrutural. O que é mimetismo molecular ou homologia estrutural? É quando eu crio um anticorpo contra uma proteína que acabou de entrar no meu sangue, que por azar meu, eu tenho uma cadeia de aminoácidos semelhante àquela, por exemplo, na minha tireoide. Aí eu vou desenvolver uma tiroidite Hashimoto, por uma coisa que eu comi. Por uma coisa que eu comi, vou desenvolver uma tiroidite Hashimoto. As doenças autoimunes, escuta o que eu vou falar, começam e terminam no intestino. Todo paciente com doença autoimune que entrar no seu consultório tem leak gut syndrome, tem hiperpermeabilidade intestinal. Você tem que cuidar do intestino, porque senão os anticorpos continuam aumentando. Entenderam? E os anticorpos, às vezes, podem ter o que se chama de reatividade cruzada. Por exemplo, eu tenho um anticorpo contra a proteína do glúten, que é a gliadina, que por azar meu é parecido com a caseína do leite. Então, quando eu tenho hipersensibilidade à gliadina, eu passo a ter hipersensibilidade à caseína. É muito comum isso. O seu paciente que não tolera glúten também não tolera leite. Mas ele tolera a proteína do arroz, onde não tem o que eu estou falando aqui de reatividade cruzada. Então, aprende esse conceito. Cross-reactive, reatividade cruzada. É quando eu tenho hipersensibilidade a uma proteína e, pela semelhança delas, eu passo a ter hipersensibilidade a outra. Então, o que você tem que fazer no consultório é o seguinte: eu vou tirar o seu glúten e vou tirar os seus leites derivados por 15 dias. Vamos ver se essa enxaqueca sua desaparece. Pronto, desapareceu. Não tive mais, doutor? Pronto, você já matou a charada. E como essas caminham junto, não precisam ficar fazendo exame para detectar a diferença. Geralmente,
80% das pessoas que têm hipersensibilidade ao glúten também têm hipersensibilidade à caseína. Ponto. Então, do ponto de vista prático, você tira os dois. Deixa eu conversar com você sobre o efeito borboleta. O Edward Lorenz, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele foi quem desenvolveu esse conceito do efeito borboleta. As palavras dele: um bater de asas de uma borboleta no Rio de Janeiro pode causar uma tempestade em Boston. Isso foram as palavras dele. Ele, inclusive, usou o Rio de Janeiro como exemplo lá. Uma pequena alteração em um dos elementos de um sistema complexo pode criar uma enorme diferença no resultado. Isso, o ser humano, o organismo humano é altamente complexo. Então nós vamos encontrar muito o efeito borboleta. Eu mexo numa coisinha com a minha chave de fenda, eu conserto o corpo todo. Deixa eu expressar isso para você entender como é que o efeito borboleta funciona. Vamos lá. Aqui, ó, uma borboleta vai pousar aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Ó, desencadeou. Olha lá. Esse esquema caiu. Essa mulher levantou nua. Esse cara viola nua. Olha o estrago. Ó. Esse é um efeito borboleta. Uma coisa desencadeia a outra, que desencadeia a outra, que desencadeia a outra, que desencadeia a outra. Isso para nós é uma beleza. Do ponto de vista patológico, isso acontece, e do ponto de vista curativo, também. Às vezes, só um ajuste que a gente dá, resolve o problema inteiro. Tá? Fatores de estilo de vida personalizada. Como é que está o meu relaxamento, o meu sono, como é que está a minha atividade física, como é que está a minha nutrição, como é que está a minha hidratação, nós já discutimos tudo isso. Qual a minha resiliência? Guarda essa palavra. Resiliência é o seguinte: a capacidade que eu tenho de recuperar. Chama resiliência. Eu sofro um estresse, mas eu levanto. Segunda-feira eu estou trabalhando. Porque a minha resiliência é alta. Se a minha resiliência é baixa, segunda-feira eu estou de cama. Está entendendo a diferença? Quanto maior a sua reserva metabólica, maior a sua resiliência. Isso tem um componente emocional também. Os seus relacionamentos, a sua rede social, isso faz uma diferença enorme com quem você convive, quem você ama. Nós somos o produto daquilo que nós comemos, daquilo que nós absorvemos, daquilo que nós comemos, daquilo que nós pensamos e quem nós amamos. Com quem a gente passa a maior parte do tempo. Faz uma diferença muito grande. Tá? Então, isso aqui nós já mostramos. Relaxamento, exercício, nutrição, estresse e tal. Bom, então eu tenho aqui, ó, os antecedentes, eu tenho aqui as preocupações atuais, eu tenho aqui sinais, sintomas e eventos estressantes que o paciente me conta, eu faço a linha do tempo da patologia dele, quando é que começou, como é que foi, quando é que aumentou, para eu entender essa dinâmica aqui, e eu coleto a informação, eu organizo ela no modelo sistêmico, eu falo com o paciente, é isso mesmo, é assim que você está me contando que aconteceu assim, foi assim, é isso mesmo, doutor. Eu reconheço a meta do paciente, o que você quer fazer, por que você veio me procurar. Eu inicio a parceria pelo intestino, sempre comece pelo intestino, sempre dá alguma coisa tem que ser mudada no intestino, porque é lá que começou tudo. Vocês vão ver o processo aqui. E eu vou fazer o follow-up do paciente. When in doubt, treat the gut. Leva essa frase. Quando em dúvida, trata o intestino. Quando em dúvida, trata o intestino. Quando em dúvida, trata o intestino. É muito mais importante saber que tipo de pessoa tem a doença do que tipo de doença tem a pessoa. William Osler era um canadense, passou a maior parte da vida dele no Johns Hopkins, nos Estados Unidos, uma das melhores universidades que tem nos Estados Unidos, e foi um grande médico, tá? Modelo para todos nós. Era também dele essa frase: medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Bom, a situação é a seguinte: vocês vão aprender coisa que a maioria dos colegas não sabe. Então você vai ter que nadar contra a maré, nadar rio acima. Você vai ter resistências.
Porque não é o modus operandi da medicina. Você anda num caminho diferente. Então você enfrenta muitos problemas com relação a esse conhecimento. Porque o colega seu que vai discutir com você, ele não estava aqui dentro da sala. Ele não captou esse conhecimento. Então fique preparado para isso. Qual o problema? Você não está fazendo nada de errado. Então eu quero apresentar para você o conceito de tríade. O que é tríade? É um acorde de 3 sons. Então aqui eu tenho tríade, aqui eu tenho 1, 2, 3. Isso é uma tríade. Por que usar tríade na medicina? Porque a relação fisiológica é importante. Porque tem suporte científico na literatura, senão não estaria aqui conversando. Porque tem relevância clínica. O médico que trabalha com tríade muda o consultório. Porque cria alternativas terapêuticas imediatas. Porque facilita a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de patologias. Então eu tenho, a primeira tríade que eu tenho aqui é a tireoide, as adrenais e o pâncreas. A segunda tríade é o cérebro, o sistema imune e o intestino. O intestino é o segundo cérebro, você já sabe disso. O linfático, os rins e o fígado são os órgãos excretores. Aqui, linfático, rins. Você faz um detox linfático, um detox renal, um detox hepático. Eles trabalham juntos, ó. Você tem o neurovascular e o cardiopulmonar. É a tríade número 4. E a tríade número 5, que nós vamos gastar horas e horas e horas nela, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Mas isso é lá na frente, lá no 8º, 9º, 10º módulo, que nós vamos trabalhar com isso. Eu quero começar por aqui, ó. Quero começar com a tireoide, com as adrenais e com o pâncreas. Então eu tenho aqui, ó, a tireoide, o cortisol produzido pelas adrenais, a tireoide e o pâncreas, trabalhando como se fosse uníssono, como se fosse um órgão só. A partir de hoje, você vai pensar em pâncreas, tireoide e adrenais como se fosse um único órgão. É a porta de entrada das doenças. Uma pessoa que entrou no seu consultório e está doente, ele tem a tríade 1 comprometida. Isso facilita a sua vida, que você não tem ideia. Tá? Eu tenho aqui uma glândula, ela produz um hormônio, esse hormônio vai para o sangue, ele faz um feedback a nível hipotalâmico negativo. Toda a homeostase humana, com raras exceções, vou apresentar uma delas hoje para você. Toda a homeostase humana é num feedback negativo. Então, primeiro você tem que entender o que é feedback positivo, o que é feedback negativo. Feedback positivo é, quanto mais eu faço, mais eu faço. Quanto mais eu aumento, mais aumenta. Feedback negativo, quanto mais aumento, mais diminui. Vou dar um exemplo. Você senta na mesa com fome. Você começa a comer. Quanto mais você come, menos fome você tem. Chega uma hora que você empurra e fala, não quero mais. Quando o seu hipotálamo está cheio de leptina, você fala assim, chega, vem o indivíduo trazendo a carne, você está na churrascaria, você fala, ó, para mim não. Você empurra o prato. Chegou, parou. Você estava com fome. Com a medida que você foi comendo, quanto mais você comia, menos fome você tinha. Então, a relação comida-fome é feedback negativo. Aqui também o feedback é negativo. Ó. Quanto mais hormônio eu tenho, menos hormônio eu vou produzir. Porque quem vai comandar a produção do hormônio é o hipotálamo. O hipotálamo via adenohipófise, a adenohipófise produzindo as gonadotrofinas para estimular os hormônios. Então é um feedback negativo. Tá? Aí o que acontece? O hipotálamo desestimulado também diminui a estimulação para a glândula. Agora, o hipotálamo também, quando isso aqui está baixo, é estimulado para o hipotálamo que está baixo, o hipotálamo então vai fazer a glândula produzir mais hormônios, cria-se homeostase. O processo homeostático é mantido por feedbacks negativos, com raras exceções, que nós vamos discutir uma hoje. Então, o hormônio está aqui no sangue, aprenda isso, porque muita gente trabalha com hormônio, não sabe disso. Aqui está a célula-alvo. O hormônio vem até o seu receptor. Você conhece corrida de bastão? Quando um cacó chega e não passa para o outro? Pois é, não é o hormônio que faz o resultado final,
ele vai passar o bastão aqui para o AMP cíclico. O AMP cíclico é o mensageiro secundário. O hormônio traz o estímulo até aqui no receptor, que os hormônios esteroidais, progesterona, testosterona, estradiol, pregnolona, DEA, não tem receptor na membrana, são todos intracelulares, outro detalhe que você tem que saber. Os receptores dos hormônios esteroidais são todos intracelulares. Então ele chega a ter esse receptor e agora passa o bastão para o AMP ciclo. Esse AMP ciclo vai causar a mudança celular. Então, eu quero que você saiba disso. Ele trabalha até um certo ponto, depois ele passa o bastão para outro. A função endócrina, ela depende da saúde intestinal e da imunidade, ela depende da exposição ambiental, ele depende do grau de estresse, ela depende do seu grau de nutrição, ela depende dos medicamentos que você está tomando e ela depende da sua função enzimática. Então, eu destaquei duas coisas aqui, ó, nutrição e função enzimática. As nossas enzimas são temperatura e pH dependente. Se a minha temperatura não está 36,6 como deveria, mas está 35,8, a ação enzimática no meu corpo está diminuída 40%. As enzimas estão lá, mas elas não estão funcionais, porque elas são temperatura dependente. Se eu tenho hipotiroidismo e eu tenho uma queda de temperatura corporal, a minha função enzimática cai. A minha função enzimática cai. Então, as minhas enzimas não estão funcionando como deveriam. Tá? Isso aqui é a pirâmide alimentar, falando de nutrição. Isso foi colocada em 1992. Eles criaram essa pirâmide. Essa pirâmide ficou 13 anos. Uma pirâmide totalmente errada, onde a base era carboidratos. Essa pirâmide foi criada para resolver o problema de saúde. E à medida que foi usando essa pirâmide, todo mundo foi engordando, todo mundo foi ficando diabético. E de 92 a 2005. Em 2005, surgiu a pirâmide de Harvard, que é bem diferente daquela, ó. Os carboidratos subiram. E o próprio Departamento de Agricultura americana criou uma nova pirâmide também, em 2005, que não ajuda em nada, que é extremamente confusa. Mas o que interessa é essa aqui hoje, ó. Olha lá, olha para onde foi o Suítes. Essa é a pirâmide de Harvard, essa que nós deveríamos estar usando. Só que a maioria das nutricionistas do mundo ainda continua usando essa pirâmide aqui. Essa pirâmide tem que virar de cabeça para baixo, ó. Uma das causas do mundo estar doente é essa pirâmide alimentar, que está totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Então, isso aqui foi feito em 1992, e essas foram feitas em 2005. E aí, a função enzimática. Daqui a pouquinho nós vamos tomar um café e vamos voltar para estudar os enzimas. Eu escolhi 10 enzimas. Tem mais de 300 enzimas importantes. Aliás, tem mais de 2.000 enzimas no corpo. Não dá para você estudar tudo. Eu peguei as 10 mais importantes. É o mínimo que o médico tem que saber. O mínimo. Glicose 6-fosfato desidrogenase. Queridos, tem que saber o que é isso, pô. Pelo menos, como médico, tem que saber para que serve isso, poxa. Ciclooxigenase 2. Ciclooxigenase 1. Lipoxigenase, tem que saber o que é. Pelo menos tem 10 enzimas que você, como médico, tem que entender. Senão você não é médico, não, poxa. E o seu paciente vai saber mais do que você, porque ele vai na internet e estuda. Ele vai chegar sabendo mais do que você. Deixa eu só explicar o que é controle alostérico. Nós vamos ter um intervalo. O que é a alosteria? Eu tenho aqui uma enzima, olha aqui, me acompanha. Eu tenho aqui uma enzima. A enzima precisa de um substrato para ela atuar. Ela atua num substrato. O substrato tem um jeito de encaixar aqui. Está vendo o encaixe do substrato? Mas ela tem um site chamado alostérico.
o mercúrio da vida encosta aqui. Quando o mercúrio da vida encosta aqui, essa enzima agora cria. Olha o que aconteceu com o site dela, onde encaixava aqui direitinho o substrato. O substrato agora não encaixa mais. Porque uma entrada de um mercúrio no site alostérico, que é uma membrana inibitória, mudou o formato da enzima. Então, mudou. A alosteria é a propriedade de certas enzimas possuírem uma conformação ativa e outra inativa. O metal pesado, por exemplo, pega uma enzima que é ativa e transforma ela em inativa por um controle alostérico. Você tem que entender o que é isso. A enzima pode estar ativa ou pode estar inativa, dependendo do site alostérico dela ser estimulado ou não. Se aquele site alostérico é estimulado e o principal estimulador são metais pesados, se eu tiver um chumbo, um mercúrio, um cádmio, um arsênio, as minhas enzimas perdem propriedades. Porque agora aquele substrato não encaixa mais ali. Tá? Então é o controle alostérico. Controle alostérico. Alosterismo ou alosteria refere-se a qualquer alteração na estrutura terciária ou quaternária de uma enzima proteica pela ação de um ligante, ativador, inibidor ou substrato. A modificação da estrutura regula a sua atividade enzimática. Então isso é pergunta de prova. Nós vamos perguntar lá, o que é alosteria? A resposta você vai vir nesse slide e responder. A enzima não se transforma. Ela tem uma ação catalítica, ela permanece, que ela faz, o substrato encaixa, tem atividade, gera o produto, mas ela continua ela. Ela depende do pH, ela é pH dependente e ela é temperatura dependente. Então eu quero que você saiba disso. Um paciente com hipotiroidismo, que está com a temperatura corporal abaixo de 36,6, ele tem um comprometimento das enzimas. Isso aqui é um termômetro digital. Tá? Dá licença? É na artéria temporal. Ele está com 36,9. Está perfeito. Porque 36,6 é quando ele acordou. Agora tem que estar mais de 36,6. Vamos ver o seu. Então vamos. Aqui, 36,6. Provavelmente hoje de manhã estava menos que isso. Você tem medida sua? De manhã está baixo mesmo? De manhã está baixo. Então aqui, isso é muito importante você ter isso aqui. Agora, se eu pegar alguém de vocês que está com menos de 36,6 agora, imagina hoje de manhã. Vamos lá? Vamos lá? Olha aí. O dela está 36,5 agora. Quer dizer, agora já não está bom. Você imagina a hora que ela levantou. Não interessa os exames laboratoriais dela, ela tem hipotiroidismo. A função da tireoide é manter a temperatura corporal. A função da tireoide é manter o metabolismo basal, que é expresso pela temperatura corporal. Você tem que levantar o cabelo. Puxa assim. Obrigado. 36,8. 37,2. Não vai ser todo mundo. 36,7. 36,9. Vamos cobrar R$10, tá bom? Aqui, ó. Compra isso no Amazon.com. Escuta bem, ó. Isso custa $70. Escuta. Isso custa $70. Você entra no Amazon.com e digita Fever Watchers. Tá? Esse é o nome desse aparelho. Custa $70. Isso, por exemplo, você vai dar banho numa criança. Você está ali a banheira, ó. Você vai medir a temperatura, você aponta, ó.
e dá tempo, no caso aqui, deu baixo demais, nem mediu. Mas a água, se estiver quente, porque aqui só mede, isso é um termômetro basal. Não é o mesmo termômetro que você conhece para febre. Ele é basal. Abaixo da temperatura ele não mede. Então aqui está baixa demais, aqui, ele não mede. Está ok, eu te falo quanto é que está a temperatura aqui. Ó. A temperatura aqui está 20 graus. Vocês que reclamam que está frio, que está quente, eu controlo tudo por aqui, tá bom? O melhor modo de aprender é entre 19 e 21 graus. É onde o cérebro aprende mais. Então nós mantemos a temperatura da sala entre 19 e 21. Tá bom? Entenderam por que é meio frio aqui? É para o seu bem.